Sabe, meus irmãos, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Romanos 3:23, um versículo muito conhecido, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito pesado isso. Mas quando nós olhamos para o nosso descendente primeiro, qual que é o nome dele? Adão. Adão, a partir dele foram feitas todas as pessoas, né? Que bonitinho. Só que Adão foi um homem que pecou diante do Senhor. Adão pecou no paraíso. E por causa do pecado dele, como maldição pelo pecado dele, toda a humanidade foi concebida em pecado. Toda a humanidade agora estava em pecado. Todos pecaram. E eu acredito que nenhum de nós aqui cumpriu todas as 600 e não sei quantas leis de Moisés. Com certeza. Muita lei. Todos nós erramos, falhamos. Nós não somos bons. Nós não somos pessoas que merecem a eternidade e merecem a salvação. Eu não mereço, você não merece, a bonitinha que está de aniversário amanhã também não merece, o bonitão ali que tocou a bateria não merece, ninguém merece. Ninguém merece. Mas através do amor, da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, nós fomos comprados, fomos resgatados e hoje temos lugar na presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nós não valíamos nada, mas aquele que tem todas as coisas colocou o valor em nós. Somos vasos de barro que carregam tesouros eternos. Que especial isso, né, igreja? E uma das histórias bíblicas que, na minha opinião, melhor exemplifica a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, é essa história de Davi e Mefibosete que nós lemos. Para mim, olha, eu já achava, eu fui estudar essa semana, preparar a palavra, eu falei, meu Deus, é muito isso mesmo. Porque a graça de Deus é nítida aqui. Mas vamos lá, vamos começar a entender essa história. Temos que entender primeiro quem são os personagens dessa história. Primeiro, o mais fácil de todos, quem que era esse tal de Davi? Davi, que escreveu os Salmos. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Deitar, me faz em vez de espaços, e aí vai. Davi salmista, adorador, músico. Ele foi um guerreiro. Ele foi sim um homem de erros, mas arrependido. E por ser arrependido, ele foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Antes de ser rei, e aqui a gente começa a entrar na história, Davi ele tinha um amigo muito próximo. A Bíblia vai usar o termo amigos tão forte como se fossem unidos em alma. Muito forte o termo que a palavra usa para essa amizade entre Davi e o seu amigo Jonatas. E com esse amigo, por ter uma proximidade tão grande, Davi fez uma aliança de amizade. Esse foi Davi. Só que daí entra o segundo principal personagem dessa história, chamado Mefibosete. Os jovens aí que vão ter filhos, um bom nome para dar para o seu filho. Não, porque o significado não é legal. Mefibosete, ele era neto do antigo rei Saul, um rei que não havia feito aquilo que o Senhor mandava, e por isso Deus estava lhe tirando do trono, e ele era filho de Jonatas. Jonatas, que a gente acabou de falar, o amigo de Davi. O amigo de Davi. Só que o que aconteceu? Logo quando o trono de Saul estava para ser limpo, estava para ser derrubado, o trono de Saul, o governo de Saul nas terras de Israel, Jonatas e Saul foram para uma guerra, e nessa guerra os dois morreram. O avô de Mefibosete morreu, e o pai de Mefibosete morreu na guerra. Quando a babá do Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, mais ou menos, soube do que havia acontecido na guerra, ela falou, meu Deus, agora vão matar
o Mefibosetezinho. O que ela fez? Carcou o pé, foi embora. Só que era uma babá desastrada. Na hora da fuga ela caiu em cima do menino e aleijou os 2 pés do menino. Meu Deus, que triste. Tem gente que riu, meu Deus, é triste. Aleijou os 2 pés do menino. E Mefibosete, a partir de então, desde os 5 anos de idade, ele era aleijado dos 2 pés. E é triste saber disso. Porque quando Davi pergunta, tem alguém ainda, descendente de Saul, que eu possa mostrar bondade? O servo lá, ele diz, olha, tem um lá. Só que antes de falar o nome ali, ele já disse, mas ele é aleijado. Imagina, irmão, você ter a sua identidade. Eu sou o Mateus, mas, sei lá, sou moreno. Não quer dizer nada, porque não é um termo pejorativo, mas imagina você ser o Mefibosete que era aleijado. Aleijado. Ele tinha uma dificuldade no seu físico, uma incapacidade no seu físico. Ele era alguém esquecido porque todos os seus parentes haviam morrido. Ele era alguém quebrado por causa que ele tinha uma deficiência física. E ele morava em um lugar chamado Lodebar. Você sabe o que significa Lodebar? Porque não é uma palavra que a gente escuta. Vou lá em Lodebar. Não. Lodebar é um termo lá da região deles que significa sem pasto. Agora você imagina, sei lá, 3.000 anos atrás, uma região onde eles cultivavam a terra, onde eles tinham criação, e essa região era conhecida como uma região sem pasto. Como que você imagina que era a terra naquele lugar? Seca, árida. Alguns estudiosos dizem que era uma cidade de pobres e doentes. Uma cidade realmente sem perspectiva. E esse era o tal do Mefibosete. Além disso, ele era o único descendente do antigo rei. Eu não sei se você está ligado nessas histórias de rei de antigamente, mas acontecia de que quando uma pessoa, começava a ser rei, ela tinha que ficar de olho nos que eram dos antigos, porque senão vinha lá e pachão, acabava com ele, e era uma guerra de tronos. Ele era um inimigo público. Só que Davi não tratou ele assim. Davi tratou ele diferente. Quando nós olhamos para a história de Mefibosete, nós vemos um homem que não tinha nada que indicasse que ele merecia algo da parte do rei. Aleijado, esquecido, morava numa terra distante, árida e seca, de pobres e doentes, ele não merecia nada. Só que então Davi manda chamar Mefibosete. Davi, ele tinha feito uma aliança com Jonatas, e homem que é homem cumpre a sua promessa. É ou não é, Almarada aí? Meu Deus do céu. Gente, é para preparar a voz. Homem que é homem cumpre ou não cumpre a sua promessa? Cumpre. E Davi vai cumprir. Falei que eu ia ter uma aliança com Jonatas, e eu vou cumprir, abençoando a geração do meu amigo Jonatas. Davi, ele queria mostrar bondade. Então ele manda chamar esse homem chamado Mefibosete. Manda um servo, manda trazer ele para perto. E Davi disse, olha, eu quero mostrar bondade para você por causa do meu amigo Jonatas. Só que olha a reação de Mefibosete. A reação do Mefibosete, se você olhar no versículo 6, diz assim que ele se curvou com o rosto ao chão. No versículo 6 ainda diz que ele disse para Davi, aqui está o seu amigo, o filho do seu amigo. Não, aqui está somente o seu servo. Depois no versículo 8 ele diz, quem é este teu servo para merecer algo de bom? E para mim o pior de tudo, é no versículo 8 ainda que ele diz, eu não
tenho mais valor do que um cachorro morto. Você imagina o coração desse homem? Você imagina o quão destruído estava o coração desse tal de Mefibosete? O quão sem esperança ele estava? O quão perdido na sua mente talvez ele estava? Se fosse talvez num tempo moderno como o nosso, talvez ele sofreria de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras coisas que essas situações da vida dele podem ter gerado gatilho. Era uma situação complicada. Mas Davi, repito, um homem segundo o coração de Deus, ele encontra Mefibosete. E a Bíblia é muito clara em dizer que ele quis mostrar bondade. Só que a gente acabou de ler, Mefibosete disse, eu sou um cachorro morto. Porque imagina, ele era aleijado dos 2 pés, logo ele ficava no chão, então ele era tipo um cachorro morto mesmo. Tipo, não tendo valor. Só que quantos de nós, às vezes agimos igual Mefibosete? Aqui está a primeira reflexão para a nossa vida. Diante da bondade de Deus para a nossa vida, muitos de nós queremos se diminuir. Queremos dizer, olha Jesus, eu não valho nada, eu sou péssimo, eu sou horrível, eu sou a pior das pessoas. Só que olha, o rei está querendo te dar bondade. O rei está querendo demonstrar amor. E mesmo assim, às vezes, muitas vezes, a gente quer só se menosprezar. E eu não estou dizendo, a gente tem que diferenciar o que é humildade do que é ficar se menosprezando também. Porque tem diferença as duas coisas. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, quis mostrar bondade independente disso. E no versículo 11 diz, e a partir daquele momento, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E naquele momento, a história de Mefibosete foi transformada. Mateus, mas o tema desse mês é comprados pelo sangue. O que tem a ver Mefibosete com comprados pelo sangue? Da mesma forma que aconteceu com Mefibosete, com certa semelhança, é conosco. Nós não tínhamos valor. Nós não tínhamos salvação eterna. Eu falei, a gente veio de Adão, pecador. Nenhum de nós cumpriu 600 e não sei quantos leis de Moisés. E sinceramente, por nós sermos pecadores, você conhece seu coração? Eu não conheço. Para mim todo mundo é bonitinho. Vendo aqui de cima, todo mundo é legal. Todo mundo é bom. Mas todo mundo está com uma roupa bonita, não é? Todo mundo está cheiroso, espero. Todo mundo está legal aqui. O meu olho não consegue ver as suas imperfeições. A menos que você venha e se abra comigo falando dos seus erros, eu não vou saber como que é a sua vida. E só você sabe o quanto você de fato, às vezes, muitas vezes, várias vezes, está em pecado, não tem valor, está distante do Senhor. E sinceramente, na nossa condição de distantes da glória de Deus, se Deus tivesse virado para a gente e falado, olha, vai embora, não quero saber de ti, vai embora. Se Deus tivesse falado isso, Ele estava certo. Se Deus quisesse que a gente simplesmente se afastasse dEle, condenação eterna, Ele estava certo. Mas Deus olhou para nós com bondade. Deus nos trouxe para perto dEle, assim como Mefibosete trouxeram ele para perto de Davi, o rei. Da mesma forma que Davi enviou um servo para ir ao encontro de Mefibosete, Deus também enviou alguém para nos resgatar.
Só que Ele não enviou um servo, pastor. Deus não enviou um anjo. Ele poderia. O Gabriel, o Miguel, os outros lá que pode ter, serafins, querubins, Ele poderia ter levantado um grande profeta, como já tinha João Batista naquela época. Davi mandou um servo. Deus mandou o próprio Filho por amor a nós. Aí começa a diferença, né? Porque Davi era só um exemplo da graça de Deus, da bondade de Deus. E em Jesus nós temos a verdade pura e transcendente. Nós não suportaríamos o peso do pecado em nós. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o próprio Deus. E nós não suportaríamos o peso do pecado em nós. Nenhum de nós suportaria, mas Ele suportou. Ele suportou e suportou até a morte de cruz, e por isso, e só por isso nós podemos nos achegar a Ele. Pelo que Ele fez na cruz. 1 Pedro 1,18, que é o versículo tema desse mês, comprados pelo sangue, diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. É engraçado que a gente olha para o sangue, né, se acontecesse de alguém se cortar, alguma coisa assim, se machucar e sair sangue, a gente diz, sangue caiu no chão, beleza, pó, depois vem alguém e limpa. A gente não acha que não tem valor. Só que esse versículo diz que, olha, a prata e o ouro é simples. O valor da prata e o ouro é pequeno comparado com o tamanho do valor do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Sabe, nós não conseguiríamos pagar pela nossa salvação, mas Ele pagou. Derramar sangue traz morte. Se uma pessoa se acidentar e começar a derramar muito sangue, isso vai gerar morte. Mas o derramamento do sangue de Cristo trouxe vida para cada um de nós. Trouxe vida, e hoje você pode ter vida e vida com abundância. Vida com abundância. Você já parou para pensar sobre isso? Vida com abundância. Deixa eu abrir um parênteses. Será que você não está vivendo uma vida medíocre em Cristo? Quando o termo que o próprio Cristo diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Abundância, jorrando vida. Mas viu? Amém. Depois eu falo. Vida em abundância é diferente de uma vida medíocre. Tem gente que vive, mas tem gente que somente existe. O que você está fazendo com a graça salvadora que Cristo derramou sobre ti? Está com medo de qualquer coisa? Está com medo do governo? Está com medo do anticristo? Está com medo do blá blá blá? Não importa, nós estamos em Cristo, pelo amor de Deus. Não viva uma vida medíocre. Com sabedoria, longe do pecado, saiba aproveitar a vida que Cristo lhe deu. Onde você for, compartilhe da vida que existe em Cristo, porque Ele nos chamou para viver vida em abundância através do seu sangue. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tivéssemos vida em abundância. É engraçado a gente pensar, lembra que eu falei de Adão lá no começo? Em Adão nós vemos um homem
no lugar mais perfeito que já existiu aqui nessa terra. Um jardim no Éden, perfeito. Deus ia, falava com ele, tete a tete, face a face, coisa linda. Só que em Adão nós vemos um homem caindo no melhor lugar do mundo. Mas em Cristo, nós vemos ele preso numa cruz, sangrando, açoitado, com uma coroa de espinhos. Ele ficou com sede e deram uma esponja com vinagre para ele. E você sabe qual que era essa esponja com vinagre? Não sei se já falaram isso para você. Mas a esponja com vinagre, na tradição romana, quando um homem ou uma mulher ia fazer as suas necessidades, ele se limpava. E para se limpar, ele usava uma esponja com vinagre. E quem que deu uma esponja com vinagre para Cristo? Um soldado romano. Logo, o que Cristo estava absorvendo em seu momento de dor? Quanto mais nós se aprofundamos em ver os detalhes da crucificação de Cristo, nós vemos que é de graça, mas não foi de graça. Hoje nós podemos receber de braços abertos a graça do Senhor, o amor de Deus, mas não foi de graça. Cristo pendurado na cruz, sufocando, sangrando. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você tivéssemos vida de verdade. Assim como Mefibosete, em Cristo nós ganhamos um lugar na mesa. Davi poderia muito tranquilamente somente falar: ó, Mefibosete, você, beleza, descendente lá do Jonatas, meu amigo, ó, vou te dar umas terras, mas assim, ó, fica longe de mim. Eu vou te dar a tua herança ali, ó, mas fica longe de mim. Ele poderia. Mas Davi disse: não, eu não somente vou te dar as terras, eu vou te dar um lugar na mesa. Da mesma forma nós, meus irmãos, Cristo poderia simplesmente ter nos salvado, para que a gente pudesse cantar umas músicas, e sei lá, dizer que a gente é crente, e talvez ir para a eternidade, está tudo bem. Só que Ele foi além, e Ele nos trouxe para a sua mesa. Hoje nós temos lugar na mesa de Jesus. E se por acaso você não percebe a sua vida como uma vida diante da mesa do Senhor, deixa eu te falar, tem lugar na mesa ainda. Ainda tem lugar na mesa. Tem uma música que eu gosto muito, é uma música em inglês, não foi traduzida para o português. Quem sabe um dia a gente envolve o Ministério de Louvor e faz uma coisa assim. Mas a tradução em português para essa música diz assim, o nome da música é Carregados até a Mesa. Carregados até a mesa. E a letra diz assim, ó: ferido e abandonado, eu fui despedaçado pela queda, derrotado e esquecido, senti-me perdido e sozinho, mas fui convocado pelo rei para a corte real, levado até o Salvador, embalado em seus braços. E o refrão: eu fui carregado até a mesa, sentado onde eu não pertencia, carregado até a mesa, levado majestosamente pelo seu amor. Gente, eu não sei se você consegue observar isso, mas lembra que eu falei que nós não merecíamos nada? Meu irmão, você não fez nada para ser salvo. Você simplesmente abriu seus olhos, reconheceu o Salvador e agora você tem vida. Nós fomos carregados até a mesa do Senhor. Nós fomos carregados, não somente por um servo, não somente por
alguém, um profeta, não, nós somos carregados pelo próprio Cristo, que de braços abertos abraçou toda a humanidade. Nós fomos carregados até essa mesa, e deixa eu te falar, diante da mesa do Senhor, você está seguro. Diante da mesa do Senhor tem alimento para a sua alma cansada. Diante da mesa do Senhor tem esperança. E sabe o que é melhor diante da mesa, pastora? Sabe o que é melhor diante da mesa, Max? Leozinho, você sabe o que é o melhor na mesa? É a presença do Rei. A graça de estar diante da mesa do Senhor não é o alimento, não é a provisão, não é a segurança de estar em seu reino, não. É estar na presença do Rei, aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Nós temos um lugar na mesa do Rei. Glória a Deus. Mas continua. A graça de Jesus é um negócio infinito mesmo, porque continua ainda. Mefibosete, ele foi chamado para perto do rei, ele recebeu um lugar na mesa, só que a palavra vai dizer muito claramente, que Mefibosete recebeu uma ordem de Davi, os servos ali receberam uma ordem de Davi, e Davi disse para os seus servos, olha, Mefibosete, ele vai comer na minha mesa, ele agora vai ficar no meu reino, mas não somente isso, a partir de hoje, ele vai ser tratado como um dos meus filhos. Um dos meus filhos. Da mesma forma nós, meus irmãos, nós não poderíamos, simplesmente estar no reino de Deus, simplesmente ficar extremamente feliz por ter um lugar na mesa. A gente vibrou em saber que a gente tem um lugar na mesa do Senhor, meu, que maravilhoso. Só que Deus, Ele vai além, e Ele diz, olha, a partir de hoje, eu vou te tratar não somente como o descendente do antigo rei, não somente como um servo, mas eu vou te tratar como um dos meus filhos. Davi falou isso, vou te tratar como um dos meus filhos. Mas sabe o que o Senhor, próprio Senhor Jesus Cristo diz para a gente? Primeiro é João 1, 12, 13 diz assim, contudo aos que creram e aos que receberam em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Mefibosete ia ser tratado como um dos meus filhos, já era legal, mas você não é como um dos filhos de Deus, você é filho de Deus, glória a Deus por isso, você é filho. C.S. Lewis, um autor muito famoso dentro do mundo cristão, ele diz assim, o Filho de Deus se tornou homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. Glória a Deus por isso, né, igreja? Glória a Deus, porque hoje nós estamos perto do Rei, temos um lugar na mesa do Rei, e somos filhos deste Rei. Grande é aquele que nos comprou pelo seu sangue. Sangue derramado, maior que ouro, maior que prata, maior que Bitcoin, maior que ações, terrenos. Não. Sangue puro, do único que não teve pecado que pisou nessa terra. Filipenses vai dizer que Ele deixou a sua glória, Rei, soberano, Criador de céus e terra, anjos o servindo, Ele deixou a sua glória e se fez homem, e não somente homem como servo, Ele deixou a sua glória.
E eu tenho duas considerações para ir para o final. Glória a Deus. Mateus, você está falando que nós fomos comprados, resgatados pelo sangue de Cristo. Mas para quem que é isso? Para quem que é isso? E eu quero fazer uma consideração, meu irmão, porque a gente começa a escutar muitas coisas na internet, e existem pessoas que pensam diferente, e está tudo bem, não estou querendo dizer que essa pessoa é do diabo, mas existem pessoas que acabam se tornando famosas e acabam expressando a sua maneira teológica de viver. Mas existe uma teologia que está se propagando muito na internet, chamada de expiação limitada. Que termo difícil, você não sabe o que significa, talvez algum outro sabe. Expiação limitada. Sabe o que quer dizer essas pessoas com expiação limitada? É que Jesus morreu apenas por alguns. Tem gente que diz isso, Jesus morreu apenas por alguns, não foi por todos. Só que 1 Timóteo 2,4 é muito clara para dizer para mim e para você, que diz assim, ó: Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantos? 1, 2, 3? Não, todos. Então se você ouvir isso por aí, já descarta, porque Jesus morreu por todos. Todo aquele que crer nele pode ser salvo. Eles vão além, eles dizem, ó, Jesus morreu por alguns, e alguns estão assim, ó, destinados desde que nasceram ao inferno. Mesmo que se arrependam, ó, não, eles estão destinados ao inferno. Se arrepender é só na carne, não é no espírito. Gente, é todos. O pior dos piores, se entrar nessa porta, se quebrantar, seria glorioso, e ele seria salvo. Pode ser o maior traficante desse bairro, dessa cidade, se entrar aqui, se prostrar e reconhecer que Jesus é Senhor, salvo. Não vem inventar história, é salvo. Porque o amor de Deus é muito grande para se enquadrar em alguns apenas, não é todos, 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 todos. Todos que quiserem, todos que aceitarem, todo que se prostrar e obedecer a Ele, Ele salva. É muito engraçado, a Bia, ela está escutando muito, como que é o nome daquilo? É um sermão musical, de um cara chamado Marco Teles. Esse cara, ele pegou toda a passagem do grande banquete da Bíblia, da parábola do grande banquete, e ele começou a cantar inteiro, assim, tem 40 minutos, né, Bê? Grande. A gente foi viajando daqui até Itajaí escutando. E daí quando a gente vai escutando de uma maneira diferente, cantado, bonitinho, tu começa a perceber algumas coisas. E Jesus, quando ele estava ensinando, falando sobre o grande banquete, logo no final ele diz assim, quando ele estava dizendo sobre o servo que deveria ir convidar as pessoas para o grande banquete do rei, no versículo 23 de Lucas 14 ele diz assim: então o Senhor disse ao seu servo, vai pelos caminhos valados e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Meus irmãos, Deus não morreu por alguns, Ele morreu por todos. E a vontade do Senhor é que a sua casa fique cheia de filhos, que a sua casa fique cheia de pessoas arrependidas, de pessoas prostradas a Ele. E Ele diz aqui, ó, vai pelos caminhos valados. Ele está dizendo aqui, ó, vai pela margem da sociedade. Vai por aqueles lugares onde ninguém normalmente iria, e chama aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Ah, Mateus, mas daí a gente vai aceitar pecador? Não, a gente vai aceitar pessoas arrependidas, independente de como vieram. Gente, pelo amor de Deus, igreja do Senhor, em nome de Jesus, que logo aconteça isso. Se entrar um travesti com roupas de travesti ali,
que nós não venhamos a ficar julgando, mas que nós sejamos os primeiros a ir lá abraçar e falar: que bom que você veio. Se entrar um traficante com roupas de usuário, independente, que nós possamos ser os primeiros a abraçar a igreja, porque Jesus pagou um preço por todos, por todos, por todos, por todos. Consideração final: quem foi comprado não se vende. Quem foi comprado não é uma Maria vai com as outras, como diz o ditado. Quem foi comprado tem princípios daquele que o comprou. Quem foi comprado sabe que aquele que o comprou tem mandamentos, tem conselhos eternos. Quem foi comprado não se vende. E aqueles que entendem isso sabem que diante do preço que foi pago, do lugar que nós temos, da nossa esperança interna, nós não podemos nos vender aos prazeres desse mundo. Nós não podemos nos vender às propostas de Satanás, se render à tentação da carne. Não! Quem foi comprado não se vende. Nós devemos viver de uma forma em que nós venhamos a honrar tão grande salvação que nós recebemos. Porque, novamente repito, nós fomos comprados com um alto preço. Alto preço. Eu quero finalizar com Filipenses 2. E depois disso nós vamos orar. Consegue colocar para mim, Bê? Filipenses 2, 7. Bota o 6, só para a gente ter o contexto. Esse é aquele versículo que você vai ouvir dando glória, tá bom? Combinado? Combinado? Então vamos lá. Embora sendo Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como humano e veio à forma humana. Próximo, vamos até o final. E humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou à mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Gabi, vem cá me ajudar, por favor. Aleluia. Bia, coloca um pedinho lá, por favor. Nós fomos comprados por um alto preço. Comprados por um alto preço. Ele foi obediente até a morte, gente. Ele não foi obediente somente até... ele poderia dar um estalo e salvar todo mundo e estava tudo certo, mas não. Ele veio. E a palavra do Senhor é muito clara em dizer em Hebreus que hoje nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que entende as nossas dores. Ele veio, andou por essa terra para conseguir ainda mais entender o que um homem e uma mulher passa. As tuas dificuldades, Cristo sentiu na pele. As tuas tentações, Cristo sentiu. Tudo de dificuldade que possa ter sobre a tua vida, Cristo sentiu. Mas deixa eu te falar, Ele não pecou. E por não pecar, hoje Ele intercede por nós diante do Pai. Ele foi até o fim. Daqui 2 semanas é Páscoa e nós precisamos lembrar do que Ele fez. Feche seus olhos.